Olá, é bom ter você de volta. Hoje nós vamos ver a Lei 13.655, porque ela pode trazer algumas repercussões na jurisdição trabalhista. Inicialmente, então, a gente vê que a Lei 13.655 alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O primeiro de seus artigos é o artigo 20, que diz que na esfera administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Uma das repercussões que pode haver para a justiça do trabalho, e especialmente para a resolução de casos trabalhistas, é exatamente porque é bastante comum que alguns casos mais complexos da jurisdição trabalhista sejam resolvidos com base em valores jurídicos abstratos. Propriamente não implica uma alteração mais significativa nesse julgamento de casos mais graves, porque já traziam uma fundamentação mais detida. Entretanto, pode dar margem a uma discussão maior, porque agora há um dispositivo expresso na legislação que se refere à necessidade desse exame das consequências práticas da decisão, ou seja, da decisão que aplica valores jurídicos abstratos. No parágrafo único desse artigo, então, se especifica que a motivação dessa decisão demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas, ou seja, essa ideia de demonstração de necessidade da adequação da medida imposta se refere exatamente ao princípio da proporcionalidade, alguns dos critérios concretos para a aferição da aplicação do princípio da proporcionalidade. Então, aquelas decisões que adotem valores jurídicos abstratos, como por exemplo a dignidade da pessoa humana ou a necessidade de valorização do trabalho, vão ter um trabalho de fundamentação um pouco mais extenso, porque além de demonstrar o cabimento ou a necessidade de preservação desse valor jurídico, haverá necessidade de que a motivação traga essa demonstração da necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato. E um fato concreto necessário vai ser o sopesamento dessas medidas com possíveis alternativas que se mostrassem viáveis em um determinado caso. O artigo 21, então, da lei diz que a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Aqui também, especialmente em vista das decisões judiciais, a necessidade de congruência entre o pedido e a tutela já resolve boa parte dessas questões. A novidade então vem no parágrafo único, no qual se diz que a decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. A grande repercussão que pode sair disso daqui é de que haja uma discussão acerca da possibilidade ou não do deferimento imediato do pedido que, por exemplo, tenha sido formulado pelo Ministério Público do Trabalho ou em algum outro tipo de ação de caráter coletivo. Assim, a discussão que seria cabível seria a necessidade ou não de o cumprimento da decisão de forma imediata, tal como requerido na petição inicial, por exemplo, ou se seria necessário que o juiz, ao examinar aquele caso, ao contrário de deferir imediatamente ou exatamente aquilo que foi pedido pela parte autora, se limitasse a identificar condições, estabelecer condições para regularização, e essa regularização ocorresse de modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. E aqui a gente pode ver muito a impugnação a políticas públicas, especialmente num caso trabalhista, eventuais inobservâncias a regras de concurso. Ainda o artigo 23 da lei traz que a decisão administrativa, controladora ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre a norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever o regime de transição, quando indispensável para que o novo
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. O que se deve ter em conta aqui inicialmente é que essa disposição é que pode também trazer uma relativa interferência na jurisdição trabalhista. É certo que a reforma trabalhista trazida na Lei 3.467 modificou o artigo 702 da CLT e disciplinou de forma diversa a possibilidade de alteração da jurisprudência, especialmente da edição de súmulas pelos tribunais trabalhistas. Nesse dispositivo, então, o que se pode ter uma necessidade de ajuste é de que, atualmente, não se considera que as alterações de entendimento jurisprudencial se submetam a uma regra da irretroatividade ou da atuação apenas a partir do pronunciamento daquele novo entendimento. Ou seja, se uma determinada questão é anterior à mudança de entendimento jurisprudencial, é habitual na jurisprudência de que aquela orientação nova se aplique de forma imediata, mesmo a casos anteriores. Por essa disposição do artigo 23 dessa lei 13.655, pode-se ter uma ideia, pode-se gerar uma necessidade de que haja um regime de transição aos moldes do que se dá na modulação de efeitos da declaração de constitucionalidade, por exemplo, especialmente quando se afirma que esse regime de transição do novo dever ou condicionamento seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo dos interesses gerais. E vale aqui notar também essa expressão, interesses gerais. Não se trata exatamente de interesse público, ou seja, não se trata de uma defesa do interesse da administração. E, eventualmente, interesses gerais podem ser considerados até interesses econômicos de caráter privado, ou seja, dependendo de como se interprete esse dispositivo, e especialmente esse termo interesses gerais, esse tipo de aplicação, esse tipo de regime de transição pode ser aplicável inclusive quando se trate de interesses econômicos privados e não apenas aqueles relacionados à administração da coisa pública. O artigo 24 traz que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior da orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. E aqui mais um exemplo. Não é de todo incomum que se verifique casos na jurisdição trabalhista em que, de acordo com a orientação geral da época ou a simples ausência de uma definição acerca do entendimento na aplicação do direito, determinados atos eram realizados e, posteriormente, especialmente quando se levava aquelas questões ou as consequências daqueles atos ao judiciário, se fixava uma orientação e, às vezes, até se modificava essa orientação. Nesse caso, aqui pode haver uma interferência concreta nesse sentido, de que eventual ato administrativo ou mesmo ato de caráter privado que tenha sido realizado conforme regras anteriores não podem ser reanalisados à luz da mudança ou do entendimento presente, ou seja, do entendimento fixado posteriormente à realização do ato. Um caso que, por exemplo, se vai ter que se enfrentar com relação a esse dispositivo é, por exemplo, a reforma ou a nova redação que provavelmente se dará a orientação jurisprudencial 394, que tratava dos reflexos do pagamento ou do pagamento de horas extras sob repouso semanal remunerado. O parágrafo único do artigo 24 esclarece que consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, ou seja, aqui se especifica que quando se trata de orientação geral contemplada no artigo 24, se está tratando especialmente de jurisprudência judicial, ou seja, aqui se chama jurisprudência judicial para distinguir da jurisprudência administrativa, mas enfim, e aqui se está falando de jurisprudência e não necessariamente de súmula ou OJ, no caso do TST. Se está pedindo apenas que se considere como uma orientação geral a jurisprudência, ou seja, aquilo que for considerado como majoritário, ainda que ainda não revelado
em súmula ou OJ. Finalmente, ainda, uma disposição que pode, por assim dizer, contrabalança essas limitações que vêm nos artigos anteriores, esse artigo 27 pode dar margem a um tipo de penalidade àquele infrator da legislação trabalhista, admitindo que, então, que na decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderão impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Aqui se poderia muito bem conceber um enquadramento daquela figura que chamava-se de dumping social, ou seja, aquela postura, aquele benefício que o empregador, que é contumazmente violador da legislação trabalhista, obtinha exatamente por violar a legislação trabalhista, ou seja, por não cumprir a legislação trabalhista. Nesse caso, é possível até se conceber que na decisão de um processo que se verifique uma violação reiterada da legislação trabalhista, aos moldes do que atualmente hoje se faz com dano moral coletivo, se imponha uma compensação em virtude dos benefícios indevidos que um determinado empregador, contumazmente violador da legislação trabalhista, imponha em decorrência da sua conduta. Também é certo de que o parágrafo 1º deste artigo trata que a decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes ao seu cabimento, forma e seu valor. Aqui é natural, especialmente quando se trate de processo judicial, que não me parece que possa se extrapolar esse artigo para tratar que se admita sua aplicação de ofício, ou seja, me parece que haveria necessidade de que a parte autora promovesse esse pedido já desde o início. Interpretar esse parágrafo primeiro como uma possibilidade de aplicação de ofício me parece sim uma extrapolação ou uma interpretação muito ampla desse dispositivo. Uma outra consequência desse tipo de aplicação seria o parágrafo 2º. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Aqui, a comparação que poderíamos fazer seria com o termo de ajustamento de conduta, que é especialmente relacionado à atividade administrativa atribuída ao Ministério Público do Trabalho, por exemplo, na vigilância da observância da legislação trabalhista. Por vezes, no inquérito judicial, se verifica uma determinada infração à legislação trabalhista, ao invés da necessidade do ajuizamento de uma ação coletiva, se faz o termo de ajustamento de conduta. Esse parágrafo 2º parece contemplar, então, a possibilidade de que esse ajustamento de conduta ou esse compromisso compensatório se dê no curso do processo. Então, esses foram os principais elementos da Lei 13.655 que podem ter repercussão na jurisdição trabalhista. Sim, pelo ambiente a partir do qual foi editada essa lei, é possível que haja alguma contestação judicial, especialmente no âmbito do STF. Mas, de toda maneira, é importante verificar que alguns desses dispositivos podem ter uma atuação concreta, um reflexo concreto na jurisdição trabalhista, não só na jurisdição individual, nos casos de julgamento de reclamações trabalhistas, como também e mais especialmente na jurisdição coletiva por meio das ações civis públicas ou das ações civis coletivas. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.